Shalom, shalom, estamos de volta no canal para estudarmos a Parashat Hashavua, Parashat Vayeshev. Hoje nós vamos, estudar o Sod, dos 4 níveis que eu havia falado no vídeo anterior, que seria o Peshat, o Remes, o Drash e o Sod. Hoje nós vamos nos ater para o Drash, o Midrash e o Sod, aprofundando ainda mais os nossos estudos. Então, em Bereshit 37, Gênesis 37, inicia, versículo 1, a Parashat, dizendo que Yaakov habita, Yaakov se assenta, Vayeshev quer dizer, e sentou-se, e assentou-se, Ele senta, então, nas terras das peregrinações de seu pai. Nós sabemos que a terra da peregrinação de Yitzhak é a terra de Canaã, Contudo, a promessa que a terra seria para Israel, para os filhos de Israel, não era naquele momento que Jacob, se assenta. Tanto que ali é chamado de Jacob, para que não confunda essa questão de que chegou a redenção. Ainda não havia chegado o momento. Por isso que esta Parashat vem com tantos sofrimentos, com tantas tribulações na vida de Jacob, na vida de Yosef. Porque essa questão, a gente tem que estar aqui tendo esse cuidado de não nos acomodarmos antes da hora, ou seja, acharmos que já resolvemos, como Jacob, ele já tinha resolvido a questão dele com Esav, já tinha trabalhado com Lavan, então ele teve esse momento de paz, de um pouco de sossego, e ele foi e se assentou, ou seja, ele acomodou-se, vamos colocar assim, nessa situação das peregrinações, na terra das peregrinações de seu pai, onde ele deveria então continuar suas peregrinações, porque a promessa do Eterno para Abraham foi que onde ele pisasse, os pés ali seria dado como dele, ou seja, Jacó deveria continuar com a andança pela terra de Canaã. E essa coisa de sentar-se na terra de seu pai, porque Yitzhak Avinu, ele vem trazendo a energia de Gvurá, A energia de Gvurá, Yitzhak, tanto que Yitzhak nunca pôde sair da terra de Canaã, da terra de Israel, porque ele tinha essa força tão grande de Gvurá, que se ele saísse de lá, ele destruiria o mundo. Então, Yaakov, ele se assenta nessa essência do pai de Gvorá, de dizer, agora eu vou pôr um ponto aqui, eu vou dizer não para caminhar e sair, eu vou ficar parado aqui, ou seja, ele fez uma resistência, ele ficou em um local, ele quis morar ali naquele local, tanto que ele comprou um pedaço de terra e foi morar ali. Nisso, e Yosef tinha o quê? 17 anos. Yosef, ele, que era a carruagem para Esod, a Sefrat Esod, que é a Sefrat onde você vê escrito na Torá, Hashamayim, os céus, está se referindo a essa Sefrat, que é a Sefrat que está acima de nós, de Malchut, onde todas as emanações do Eterno se concentram para descer para cá. Então, Yosef, por ser carruagem de Malchut, uma tipificação de um redentor, de alguém que traz a luz divina para o mundo, alguém que vai trazer um justo, que vai trazer luz divina para o mundo, ele também entra nessa questão, com essa, vamos colocar assim, essa falha, esse erro de Jacob, ele começa a pagar por isso, ou seja, ele começa a passar por sofrimentos. E o tzadik, o justo, ele é tipificado na vida de Yosef, assim como o Mashiach ben Yosef, ele vai fazer isso, ele vai o quê? Ele vai sentir que aquilo não está bem, o mundo, o local onde ele está vivendo, a maneira de que ele está vivendo, aquilo está incomodando ele de alguma forma, tanto que mostra aqui na Parashat que ele levava, más notícias de seus irmãos para seu pai, alguma coisa o incomodava, Então, ele agiu de uma forma, a sentir o clima que não estava bom no momento, da sua vivência ali com seu pai, onde ele parou, onde ele foi morar, na terra de Canaã, ali onde seu pai morava. Então, Yosef, ele não demonstrou Hassadim, ele não demonstrou misericórdia a seus irmãos. Quando ele viu, ele não procurou saber se aquilo era realmente algo errado, ele ia logo, falar para seu pai que seus irmãos estavam fazendo coisas que não deviam fazer, antes mesmo de fazer um juízo,
com detalhes daquilo. Ou seja, Yosef, ele não usou de misericórdia, de clemência com seus irmãos. E o que acontece? Ele também recebe na mesma moeda. Mas na frente, os seus irmãos, então, também não têm misericórdia dele. O jogam no poço. A Parashat diz que o poço não tinha água. O poço não tinha. O que quer dizer não ter água? A água é um símbolo de resto, de misericórdia. Então, quando ele cai ali no poço, os irmãos não têm misericórdia dele, né? Reuven, ainda que é Ruben, né? Eles ainda se levanta para tentar ajudá-lo, pede para que eles não matem, pede que deixe só no poço, porque Reuven ele estava num processo de techuvá o tempo todo, porque Reuven na parashat passada, né? Ele é acusado de ter se deitado com Bilhá, com a mulher de seu pai, mas na verdade ele não chegou a fazer isso, mas ele tentou, como eu posso dizer, mudar a situação. Porque o que acontece? O pai de Reuven era muito apaixonado, amava muito a Rachel. Quando Rachel morre, a serva de Rachel, que era a esposa dele, a segunda esposa dele, Bilhá, parecia-se muito com Rachel, ele quer, então, ficar com ela no leito dela, trazê-la para sua tenda. Então, Reuven não concorda com isso, por ele ser o primogênito de Lea. Ele remove, então, a cama de Bilhá da tenda de seu pai e traz a cama de sua mãe para a tenda de seu pai. E isso é tido como um desrespeito, né? Então, Reuven estava nesse processo de techuvá e ele queria poupar a vida de seu irmão, tentar salvá-lo de alguma forma, né? E então, Yehuda tem a ideia de vendê-lo. Como eu falei no vídeo anterior, os midianitas, eles fazem a negociação com os ismaelitas e eles vendem Yosef, vendem para o Egito. Yosef, ele traz ao coração de seus irmãos um rancor, uma raiva, um desprezo pelo fato de Yosef não ter tido o cuidado, né, de demonstrar aos seus irmãos as palavras divinas que ele recebeu através do sonho de uma forma que não ofendesse seus irmãos. Por quê? Porque Yosef era um garoto novo, um rapazote. Seus irmãos, ele tinha irmãos que tinham 30, 20 anos na frente dele, já tinham filhos, netos. E Yosef, então, ele traz a revelação divina que ele recebeu no sonho, mas de uma maneira, assim, como eu posso dizer, um pouco desrespeitosa. Poderia ter tido um filtro, né, um cuidado de dizer ou não contar. Por isso que isso deixa um ensino para nós. Nós, quando tivermos sonhos e que tivermos assim uma ideia de que esse sonho tem alguma mensagem divina, porque nos sonhos 0,1% deles pode conter profecia. Então, nós devemos procurar a quem nós iremos contar esse sonho, porque se nós contarmos esse sonho a pessoas que vão ter inveja, que vão ter ódio, que vão ter pensamentos negativos, o sonho ele pode se realizar de maneira negativa nas nossas vidas. Então, Yosef sonhou que ele seria um governador sobre seus irmãos, ele sonhou que ele seria um rei sobre seus irmãos, mas para ele conseguir que isso acontecesse, ele passou por um sofrimento muito grande. Por quê? Porque ele contou o sonho e recebeu uma interpretação, né, com inveja, com ódio, com raiva. E isso deslanchou para ele, na história dele, ele foi feito rei, mas foi debaixo de muito sofrimento, né? E então também tem um porquê de tudo isso. Porque Yosef, para se tornar um rei que ele deveria ser, não um rei, vamos supor, desses déspotas, desses faraós, não, mas um rei justo que fosse cuidar da população, né? Como ele foi, ele precisava então passar por um processo de quê? De quebrar o ego, né? Então ele passou por essa situação de ser lançado num poço sem misericórdia, né? É dito pela Mishnah, pelos sábios, que dentro desse poço havia cobras, serpentes e escorpiões. E Yosef ficou muito apavorado lá dentro, porque havia esses animais peçonhentos lá dentro, né? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as clipot, né? A parte negativa estava muito, né, aflorada naquele momento em seus irmãos, né? Eles estavam com pensamentos de ódio, eles queriam realmente matá-lo, né? Então ele passou por um sofrimento muito grande. Depois ele foi vendido como um escravo, ele passou
né, uma humilhação muito grande. Ele foi apanhando de lá de onde ele foi vendido até o Mitzrayim, foi sendo maltratado pelo caminho, né? E aí, quando chegou no túmulo de sua mãe, ele implorou pela misericórdia do Eterno, pediu pelos méritos de sua mãe que aquele sofrimento acabasse. E ele ouviu a voz de sua mãe dizer a ele: vai, meu filho, vai, porque o Eterno está contigo. E ele foi. E nisso o Eterno colocou medo nos ismaelitas para não mais bater nele. Toda vez que iam tentar bater nele, vinha então trovoadas do céu, e ele não mais apanhou dos ismaelitas até chegar na terra de Mitzrayim. Chegando lá, ele é comprado por um dos chefes dos carcereiros, né? Um dos chefes dos carrascos, está escrito assim, né? E Potifar era um homem muito rico e poderoso na Mitzrayim. Ele se torna, então, né, vamos colocar assim, um mordomo na casa de Potifar, porque Yosef, ele tinha muita sabedoria do Eterno, e a luz do Eterno estava com ele, e ele tinha prosperidade em suas mãos, porque Yosef é a carruagem de Yesod, e Yesod traz isso. O que Yesod vai trazer para Malchut, assim, de emanação? Vai trazer o quê? Todas as emanações da Sefirot de cima, porque Sod é o filtro, ou seja, toda a prosperidade, toda a bondade, tudo de bom da luz do Eterno está resguardado ali, guardado em Yesod para pingar em Malchut. Por isso, Yosef, né, ele traz essa prosperidade em suas atitudes, nisso, onde ele toca, prospera, porque ele tem esse receptáculo de prosperidade, de luz do Eterno. Baruch Hashem. E a Torá menciona na Parashat que ele era muito bonito. Essa beleza, além de ser física, que ele era um rapaz muito bonito, isso denota a santidade, a justiça que ele tinha, porque ele era um justo diante do Eterno, mesmo com erros, porque a justiça que há no ser humano não é do ser humano, é a justiça de manter os mandamentos, os mitzvot do Eterno. Quando o ser humano ele se dispõe a viver a vontade de Deus, esse ser humano é um tzadik, é um justo. Ele está passivo de erro, sim, porém, ele também tem em sua alma a necessidade de estar sempre em techuvá, em conserto, o tempo todo, caminhando conforme a luz do Eterno. Então, Yosef era sadik, então ele era bonito tanto de rosto, né, quanto de corpo, assim dizia. E ele chamou a atenção da esposa de Potifar. As mulheres do Mitzrayim eram muito devassas, né? Elas tinham vários relacionamentos extraconjugais, né? Tanto que quando os filhos primogênitos lá na praga das 10 pragas morrem, morrem vários filhos dentro de casa, porque as mulheres tinham muitos filhos de vizinhos, de amigos, né? As mulheres eram devassas, eram promíscuas, né? Tanto que quando o Eterno diz, né, através dos sábios, que as mulheres, que o mérito de Israel ser salvo de Mitzrayim foi das mulheres de Israel, porque as mulheres de Israel, ao contrário das mulheres de Mitzrayim, do Egito, tinham siniut, ou seja, elas eram mulheres que guardavam, né, a pureza de sua família, né? Elas não deitavam com os estrangeiros. Baruch Hashem. Já as mitzraítas, as mulheres de Egito, elas tinham vários relacionamentos extraconjugais, elas eram promíscuas. E essa mulher de Potifar, ela não era diferente. Então, ela ficava acossoando Yosef, porque ela viu nele aquela beleza, ela achou que ele era a alma gêmea dela. E o plano dela era o seguinte: você fica comigo, eu mato o Potifar e você toma o lugar dele, você vai ser um governante melhor do que ele, e você vai ser um homem rico, né? Vai me ter, porque ela também era uma mulher muito bonita, poderosa lá no Egito. Então, parecia ser uma vantagem. Só que Yosef não servia aos deuses egípcios, que não se importavam com esse tipo de comportamento. Yosef servia ao Eterno, que tem todo um rigor
né, de manter as nossas ações conforme a sua Torá. Então, por muito insistir, um dia que não tinha ninguém na casa, porque tinham ido fazer louvores ao ídolo do rio Nilo, ela estava sozinha em casa e ela fez novamente a tentativa. E ela tentou de toda forma até agarrar o Yosef pelas roupas e arrancar a roupa dele. Naquele momento, Yosef ia ceder, mas ele viu a face de seu pai. O que é isso, ver a face de seu pai? Ele viu, então, os ensinos que seu pai lhe deu em seus pensamentos, ou seja, ele viu que ele não poderia ceder àquela tentação para não quebrar tudo aquilo que ele já tinha construído através dos ensinos de seu pai. Então, ele faz o seguinte, ele corre, foge dela e enfia os 10 dedos no chão. É dito pelos sábios que dos 10 dedos de Yosef, cada ponta de dedo solta uma gota de sêmen. E aí ele planta no chão, dentro do chão mesmo, na Malhut, essa semente. Essas 10 sementes são 10 almas que vêm depois. Inclusive, os sábios dizem que uma dessas almas era a Akiva, né? Que passam por situações de sofrimento muito grande nesse mundo para espiar esse pecado de Yosef, que, vamos botar assim, o pecado dele ter deixado a semente cair diretamente no chão. Inclusive, a morte de Rav Akiva é muito terrível. Ele morre sendo penteado com pente de ferro, né? Escalpelado, literalmente, pelos romanos. Que o Eterno tenha piedade de nós, para que nós possamos, então, manter sua Torá, para que não possamos colher frutos terríveis no futuro. Então, desta paraxá, nós também aprendemos que quando nós, né, entramos num estado de acomodação, nós, então, passamos por um sério perigo de achar que já resolveu tudo, sendo que a vida ainda não terminou, né? Então, naquele momento que Yaakov pensa que perdeu o seu filho, ele entra num estado de depressão. Ele fica 22 anos como se ele não só fizesse chorar. Mas tudo tem um porquê, porque as lágrimas de Jacob regaram, então, porque quando a gente vê que ele cai no poço e fala que não tem água, quer dizer que dali para frente ele não ia receber misericórdia divina. Contudo, as lágrimas de Jacob, de 22 anos ainda, guardam um pouco que seja lá o Yosef no Egito, no Mitzrayim, porque depois desse episódio ele vai para a prisão, ele vai para um calabouço, ele vai para debaixo da terra, onde não vê a luz do sol. Ele fica lá 10 anos. Quando ele está lá 10 anos, entra então 2 servos de Faraó. 2 servos de Faraó entram lá, o copeiro e o padeiro, né? E eles ficam presos lá por um ano inteiro. Quando eles terminam esse ano de prisão, eles têm um sonho, cada um deles. E Yosef, com a profecia que ele tem, que o Eterno lhe concedeu, dá a interpretação dos sonhos e pede para que o copeiro, porque ele sabia que o copeiro ia ser restaurado no seu posto, para que se lembre dele. Por conta de que Yosef, ele confia no homem ao invés de confiar no Eterno, porque Yosef já tinha ficado 10 anos preso, isso já tinha completado as 10 gotas que ele soltou, né, que ele precisava espiar ali naquele momento na sua vida, ele poderia já ter então a liberdade, mas como ele confia nesse homem, ele passa então mais 2 anos preso. Ao invés de 10, que seria o seu castigo, ele ainda recebe mais 2. Então, o ensino para nós é, mesmo que nós estivermos, né, em uma situação escura, difícil, né, numa provação que parece que nunca vai acabar, em momento nenhum nós temos que desviar a nossa confiança da luz do Eterno para as pessoas, para a fisicalidade, para os seres humanos. Porque nós temos que compreender que tudo é o Eterno, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo vem do Eterno. Então, quando Yosef, né, espia então mais 2 anos na prisão, vem então ele ser chamado pelo Paró, Baruch Hashem. E ele ser chamado pelo Paró significa que ele então iria começar a ver os sonhos dele serem realizados. Muitas vezes
uma profecia, né, ou um sonho, ou um desejo do nosso coração, alguma coisa que nós temos em mente de realizar, demora por muito tempo. E aí a gente começa a duvidar do eterno, duvidar daquilo, como se aquilo não fosse mais se resolver na nossa vida. Mas nós temos que ter em mente que o nosso tempo não é o tempo do eterno. O tempo do eterno é que nos mostrará, né? É que vai realmente fazer sentido todas as coisas. E o tempo do eterno é aquele tempo que se encaixa perfeitamente nas nossas necessidades. Por isso, devemos aumentar a confiança no eterno. O ensino dessa paraxá, né, é o quê? É nós, então, lidarmos com essas dúvidas que podem ocorrer em nossos pensamentos. Será que agora é hora de parar? Será que agora é hora de desistir? Será que agora é hora de pedir ajuda para outro que não seja o eterno? Então, todas essas dúvidas, todos esses pensamentos podem ocorrer na nossa jornada. Então, nós devemos nos espelhar no servo sofredor, no Yosef, né, Hatzadik, que foi chamado justo. Ele tem, com toda essa trajetória dele, traz para nós ensino de que mantermos com a confiança plena na luz, nos mantermos firmes no propósito, né, que o Eterno nos promete, né, da transformação de nossa vida no que nós iremos alcançar pela boca do Eterno que foi dito, é que vai nos trazer, então, um resultado positivo. Bendito seja o Eterno. Quero agradecer aos irmãos por estar aqui comigo compartilhando da luz da Torá. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Milehi Traut.